Irmãos e irmãs, a genuína vivência cristã pauta-se pela humildade, pelo reconhecimento de que a nossa vida e todos os nossos caminhos estão nas mãos de Deus, pois dependemos inteiramente da sua orientação e do seu ensino em cada circunstância e em cada momento da nossa peregrinação terrena. Hoje vamos ler e meditar em alguns versículos bíblicos que nos revelam claramente essa realidade, a qual constitui também o segredo da vida vitoriosa, da vida que se projeta numa eternidade gloriosa. Assim, abramos as Sagradas Escrituras no Salmo 25. Salmo número 25. E vamos ler apenas os versículos 4 a 14. Salmo 25, versículos 4 a 14. Apenas estes versículos, embora aconselhamos os irmãos a lerem todo o Salmo para poderem compreender bem o contexto destes versículos que vamos ler. É bom que leiam também todo o Salmo 25. Mas vamos ler e meditar apenas nestes versículos 4 a 14. Portanto, começando no versículo 4. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu concerto e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu concerto. Fiquemos por aqui e vamos meditar nestes textos. Oremos, primeiramente. Pedimos-te ao Pai, neste momento, a tua orientação e o teu ensino. Reconhecemos como salmista que precisamos que nos ensines para que possamos também compreender a tua palavra. Assim, pelo teu Espírito, ilumina-nos e dá-nos sabedoria para podermos não só compreender a tua palavra, mas também termos a força espiritual para a vivermos no dia a dia, para a pormos em prática em cada momento, em cada circunstância da nossa vida. Pedimos-te humildemente que nos dirijas e nos guies ao longo de toda a nossa peregrinação terrena, pois só tu sabes, só tu conheces quais são as nossas necessidades em cada momento, em cada circunstância. E só tu podes suprir essas necessidades, essas carências, como te aprouver, e nós confiamos inteiramente na tua misericórdia e no teu amor,
sabendo que aquilo que queres é sempre o melhor para nós. Nós não sabemos, nem sequer sabemos pedir o que convém, mas sabemos que o Teu Espírito intercede por nós e por isso Tu ouves o Teu Espírito e é Ele que verdadeiramente intercede por nós e é Ele que sabe quais são as nossas necessidades. Nós não sabemos de nada, não sabemos o que é melhor para nós, mas Tu sabes. Por isso, pedimos humildemente que se faça sempre a Tua vontade nas nossas vidas, em todos os momentos e circunstâncias. Agora fala, pois, a cada coração, a cada mente que está ouvindo a Tua palavra, para que realmente Tu possas colocar a Tua palavra no coração e na mente de cada um deles e delas, para que realmente Tu sejas o Senhor que ensina e que instrui nas Tuas veredas, para a nossa salvação. É o que pedimos para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Faz-me saber os Teus caminhos, Senhor. Ensina-me as Tuas veredas. Temos dito muitas vezes que nós nunca poderemos compreender perfeitamente o Velho Testamento, digamos, os ensinos do Senhor no Velho Testamento, se não virmos em todo o Velho Testamento a revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo precisamente para nos ensinar o caminho de Deus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Deus enviou o seu Filho ao mundo, a sua eterna sabedoria, pela qual criou todas as coisas. Com efeito, Ele é a palavra, o Logos eterno, que se fez homem e que habitou entre nós para revelar a glória do Pai, para nos revelar o próprio Pai, para nos ensinar verdadeiramente e nos instruir no caminho de Deus. Ele próprio é esse caminho. O salmista e todos os homens do Velho Testamento ansiavam por este ensino de Deus. E na plenitude dos tempos, Deus respondeu através de Jesus, o Cristo. Deus respondeu às orações do seu povo e enviou a sua sabedoria eterna, o seu Verbo eterno, para nos ensinar e nos instruir. Portanto, ao meditarmos nestes versículos, não podemos esquecer o ensino de Jesus. O Senhor revelou claramente o alto dos céus, naquela grande nuvem que encobria Pedro, Tiago e João no monte da Transfiguração. O Senhor revelou claramente a quem devemos ouvir. Estavam lá no monte Moisés, representante da lei, e Elias, representante dos profetas, falando, conversando com o Senhor Jesus acerca da sua morte, porque toda a lei e todos os profetas revelam Jesus Cristo, revelam, portanto, a obra de salvação e de redenção realizada por Jesus no devido tempo, a sua morte na cruz do Calvário. E quando da nuvem que os cobriu no monte da Transfiguração ecoou a voz do Pai, a voz de Deus: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Elias e Moisés desapareceram, ficou só Jesus perante Pedro, Tiago e João. Portanto, Pedro, Tiago e João ficaram conscientes de que o ensino pleno, o ensino total de Deus é revelado por Jesus Cristo. E por isso nós não podemos compreender Moisés, não podemos compreender os profetas, não podemos compreender a lei nem os profetas sem o ensino de Jesus. É Ele que verdadeiramente nos instrui. Então, sim, ensinados por Jesus, nós podemos compreender verdadeiramente a lei como ela deve ser compreendida, não como os fariseus e os saduceus a compreendiam, mas como ela deve ser verdadeiramente compreendida pelo povo de Deus. E podemos compreender as profecias, podemos compreender os profetas que revelam Jesus Cristo e que revelavam realmente a sua missão e o seu ministério. Os homens do tempo dos profetas não compreenderam a mensagem e no devido tempo eles rejeitaram
aquele que era profetizado, aquele que havia de vir e que veio na plenitude dos tempos. E ele veio e foi rejeitado, e foi condenado, e foi crucificado. Portanto, os homens nunca compreenderam, salvo o remanescente fiel de Deus, salvo os escolhidos de Deus, eles nunca compreenderam verdadeiramente a palavra de Deus. Por isso o Senhor Jesus disse: vós estudais as Escrituras, porque credes que tendes nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para teres vida. Portanto, eles estudavam as Escrituras, mas não compreendiam os ensinos das Escrituras. E nós hoje também não podemos compreender os ensinos do Velho Testamento sem o ensino de Jesus, sem a instrução de Jesus. Foi para isso que ele veio ao mundo. Então vamos ler estes versículos e meditar neles, tendo em conta aquilo que Jesus nos ensinou. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. E foi precisamente para fazer saber os seus caminhos que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Assim, ele cumpre este desejo do salmista, responde a esta petição do salmista. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina as tuas veredas. Há aqui um aspecto importante que já mencionámos no início e que é essencial para a vida cristã: a humildade. O reconhecimento de que nós não sabemos verdadeiramente orientar-nos nesta vida. Não temos sabedoria para podermos orientar-nos nesta nossa peregrinação terrena. Foi esse o grande problema que enfrentaram os nossos primeiros pais. Foi esse o veneno que a serpente, que Satanás inoculou nos nossos primeiros pais. Vós podeis viver sem depender de Deus. Vós podeis saber o que é bom e o que é mau. Não precisais de que Deus vos diga: isto é bom, isto é mau. Vós podeis discernir o bem e o mal, sem precisar da orientação de Deus. E este foi o veneno que a serpente inoculou e que inoculou nos nossos primeiros pais, e que matou. Não só os matou a eles espiritualmente, como toda a sua descendência. Por isso todos nós nascemos em pecado, mortos espiritualmente. E esta morte espiritual significa separação de Deus. Significa que nós agora temos a ousadia de pensar que podemos orientar-nos por nós mesmos, sem precisarmos, nesta peregrinação terrena, podemos orientar-nos por nós mesmos nesta peregrinação terrena, sem precisarmos da orientação de Deus. Mas aquele que é convertido pelo poder de Deus, cuja mente e o coração são transformados pelo poder de Deus, cujo Espírito do Senhor habita no coração e na mente, esse tem consciência de que não sabe quais são as escolhas que deve fazer, quais são os caminhos que deve trilhar, o que é verdadeiramente melhor para si nesta peregrinação terrena. Por isso, humildemente, o crente verdadeiro, aquele que foi regenerado por Deus, aquele que verdadeiramente conhece a Deus e teme a Deus, que tem uma relação com Deus, e isto é fundamental, ter uma relação com Deus. Então, aquele que verdadeiramente teme a Deus e que tem uma relação com Deus, esse reconhece que necessita do ensino, da orientação de Deus em todos os momentos e circunstâncias da sua vida. Daí este pedido do salmista: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Reparem, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. O reconhecimento de que a salvação vem do Senhor e que esta salvação que vem do Senhor implica a sua direção, que Ele nos guie, que Ele nos dirija na verdade, na tua verdade. Os homens vivem na mentira
esta noção de que nós podemos ser senhores do nosso próprio destino, de que verdadeiramente nós podemos decidir por nós mesmos o que é melhor para nós, é mentira. É a mentira da serpente, é a mentira de Satanás, com consequências trágicas, para a nossa vida. E os homens continuam a viver e a dizer mesmo claramente que são senhores do seu próprio destino. Obviamente que se fossem senhores do seu próprio destino, a maior parte das coisas que lhes acontece não aconteceria. Só aquilo que verdadeiramente acontece na vida de todos revela claramente que nós não somos senhores do nosso próprio destino. E que nós podemos realmente e devemos até planear todas as coisas, mas que Deus é que determina. E que estamos sempre dependentes da determinação de Deus, do desígnio de Deus, do propósito de Deus para a nossa vida. E por isso mesmo nós precisamos que Ele nos guie na sua verdade. A verdade é esta, que dependemos de Deus. E que só Deus sabe o que é bom para nós. Só Deus sabe o que é melhor para nós. E só quando somos orientados e dirigidos por Ele, é que podemos verdadeiramente ser felizes, é que nos podemos realizar como criaturas, é que podemos verdadeiramente ter uma relação com Ele que se projeta na eternidade e que nos dá, portanto, um sentido para esta vida. Um sentido para esta vida. Sem Jesus Cristo, sem a revelação de Deus, sem a relação com Deus, esta vida não tem sentido, não tem significado. E é uma ilusão, uma utopia pensarmos que somos senhores do nosso próprio destino, quando nós nem podemos sequer ser senhores do momento imediato, do momento para o outro nós podemos, enfim, morrer. De um momento para o outro podemos perder esta vida nesta peregrinação terrena. Então como é que nós podemos ser senhores do nosso próprio destino? Nem somos senhores do momento que se segue. Nem somos senhores do momento que se segue, quanto mais da nossa vida. Mas Deus é Senhor de todos os momentos e em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, vamos pedir humildemente que Ele nos guie na sua verdade. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação. És o Deus da minha salvação. És Tu que me salvas. E salva-nos. E como é que Tu me salvas? Salvas-me guiando-me na Tua verdade e ensinando-me. E este guiar na verdade, este ensinar na verdade, tem de ser um guiar e um ensino contínuos. Precisamos sempre ser guiados e ensinados. E mais uma vez, Jesus veio ao mundo para nos guiar na verdade de Deus. Ele mesmo disse: eu sou essa verdade. Eu sou essa verdade. Portanto, guia-me. O Senhor veio ao mundo para nos guiar. Jesus Cristo veio ao mundo para nos guiar na verdade, para nos ensinar. Ele é um mestre. Essencialmente, o ministério de Cristo é o mestrado. Ele veio ao mundo para ser o mestre, aquele que ensina. Todos os milagres e maravilhas que Jesus fez são apenas sinais dessa realidade. São, digamos, sinais visíveis do ensino de Cristo. Jesus ensinava e depois mostrava, tornava visível o seu ensino espiritual, que era algo invisível. Mas para que os homens pudessem compreender, Jesus Cristo, portanto, tornava visível os seus ensinos através dos milagres e das maravilhas. Ele dizia: eu sou o caminho. E depois ele curava os paralíticos, mostrando claramente que sem ele não podemos andar no caminho, mas com ele podemos andar no caminho. Eu sou a luz do mundo, e por isso curava os cegos, mostrando que nós estamos em trevas, não vemos coisa alguma, mas Ele nos ilumina, nos pode dar a vista para que possamos ver. E então nós vemos as coisas que não víamos antes, as coisas espirituais, as coisas internas, e podemos andar nos caminhos do Senhor. Portanto, vejam, podíamos continuar com todos os restantes milagres que Jesus realizou. Todos eles são sinais visíveis, por isso se chamam milagres, se chamam sinais. São sinais visíveis do seu ensino. Portanto, Ele é o mestre. Ele veio ao mundo para nos ensinar, para nos instruir acerca do Pai, para revelar o Pai na sua plenitude. É certo que o Pai se foi revelando ao longo
das páginas do Velho Testamento, se foi revelando através da lei, se foi revelando através dos profetas, mas chegou à plenitude dos tempos e essa revelação se fez plena, também, se fez plena na pessoa do seu Filho, Jesus, aquele que veio ao mundo e que se tornou homem para nos revelar o Pai. Então, é Ele que nos guia agora na verdade e ensina-nos, pois Ele é o Deus da nossa salvação. Ele veio ao mundo para nos salvar. Portanto, Deus nos salva na pessoa de Jesus Cristo. Deus nos guia e Deus nos ensina hoje na pessoa de Jesus Cristo. Reparem, por ti estou esperando todo o dia. O salmista estava esperando todo o dia. Nós somos privilegiados. Já não necessitamos de esperar. Jesus Cristo já veio. Os homens do Velho Testamento estavam esperando a vinda do Messias, estavam esperando a vinda do Mestre por excelência. Até a própria mulher samaritana sabia isso. Quando vier o Messias, Ele nos ensinará todas as coisas. Eu sou, eu que falo contigo. Até a mulher samaritana sabia que havia de vir aquele que iria ensinar todas as coisas, iria revelar todas as coisas. Portanto, se os samaritanos sabiam, os judeus muito mais conhecimento tinham dessa realidade. Portanto, eles sabiam que havia de vir o Mestre por excelência, o profeta que Deus tinha prometido através de Moisés. Dentre os vossos filhos, Deus vai suscitar o profeta, e então a ele ouvireis. E todo aquele que não ouvir esse profeta será, portanto, excluído do povo, será, portanto, separado do povo. E no devido tempo, o profeta, aquele que veio em nome do Senhor para falar em nome do Senhor, aquele que veio para nos ensinar o Mestre por excelência, é Jesus, o Cristo. E por isso, o salmista estava esperando, todos os homens do Velho Testamento estavam esperando, e agora temos este privilégio, já não temos de esperar, Jesus já veio, e é Ele que nos revela o caminho, que nos ensina, que nos instrui na verdade, para a nossa salvação. E depois, o salmista tem esta reflexão que certamente, praticamente todos nós podemos tornar nossa. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Reparem, Deus é o mesmo desde toda a eternidade. Deus não muda. Assim, a misericórdia de Deus, a benignidade de Deus são eternas, são infinitas. O que seria de nós se não fosse assim? E vamos ver o que seria de nós se não fosse assim. Continuando, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade, ou seja, são infinitas. São infinitas, não têm fim. São desde a eternidade. Não te lembras dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Agora vemos por que razão é que é tão importante sabermos que as misericórdias e as benignidades do Senhor são infinitas, são desde a eternidade, porque são tão grandes as nossas transgressões, tão grandes os nossos pecados, não só da nossa mocidade, mas ao longo de toda a nossa vida. O salmista fala da sua mocidade, geralmente é na juventude que nós cometemos, enfim, que nós fazemos as maiores asneiras, que nós fazemos, enfim, as maiores transgressões, mas ao longo de toda a nossa vida nós continuamos a fazer asneiras, continuamos a fazer, portanto, a cair em transgressões, e portanto são tão grandes os nossos pecados são tão grandes, as nossas transgressões são tão grandes, que se a misericórdia de Deus e a bondade de Deus, ou a benignidade de Deus não fossem infinitas, estaríamos perdidos. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Não é o que nos diz o apóstolo Paulo? Veio a lei para que o pecado abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a benignidade de Deus, a bondade de Deus são infinitas. E é por isso que os nossos pecados são perdoados.
É por isso que Deus perdoa as nossas transgressões, porque grande é a sua misericórdia, grande é a sua bondade, infinita é a sua benignidade para connosco. Portanto, a misericórdia de Deus é sempre mais abundante do que os nossos pecados e as nossas transgressões. E onde é que podemos, uma vez mais, ver claramente revelada essa bondade, essa misericórdia, senão na cruz do Calvário, senão olhando para Jesus, o Cristo, Jesus Cristo crucificado, levando sobre si os nossos pecados, levando sobre si as nossas transgressões. Não são os pecados da nossa mocidade, mas todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões do passado, do presente e até do futuro, até nós, enquanto continuarmos nesta peregrinação terrena, até Deus nos chamar à sua presença. Jesus Cristo leva na cruz do Calvário sobre si os nossos pecados, sofre a pena que os nossos pecados merecem, ou seja, o salário do pecado é pago por Jesus. Ele morre na cruz do Calvário e, portanto, é nele que se revela uma vez mais a misericórdia, o amor, a graça, a bondade e a benignidade infinitas de Deus. Foi porque Ele nos amou e nos ama, porque Ele teve misericórdia de nós, que Jesus Cristo foi crucificado e sofreu em nosso lugar e morreu em nosso lugar e venceu a morte e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Portanto, a misericórdia do Senhor, a benignidade do Senhor, essas misericórdias e essas benignidades são desde a eternidade. Desde a eternidade, o Senhor planeou a nossa redenção e a nossa salvação. Desde a eternidade, Jesus Cristo foi crucificado para a nossa redenção. Por isso, no Apocalipse, nos é claramente revelado o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo ou desde a fundação do mundo. Desde a eternidade que Deus planeou a nossa redenção através do sacrifício expiatório de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porquê? Porque as suas misericórdias e as suas benignidades são infinitas, são desde a eternidade. E, portanto, onde o pecado abundou, superabundou a graça. E agora, em Cristo Jesus, nós somos reconciliados com Deus e temos a certeza de que o Senhor já não se lembra dos nossos pecados, nem das nossas transgressões. Mas, segundo a sua misericórdia e a sua bondade, se lembrou de nós e nos deu o Redentor e nos deu o Salvador, Jesus Cristo. Por isso, bom e reto é o Senhor. O Senhor é bom e reto, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Reparem que todos nós somos pecadores. E é o Senhor que nos ensina. E quando o Senhor nos ensina, Ele nos liberta da escravidão do pecado. Ele nos liberta desta escravidão e deste caminho que implica uma separação eterna de Deus. Ele nos tira deste caminho de separação e nos reconcilia consigo. Nos liberta do jugo do pecado, da escravidão do pecado e nos reconcilia consigo. Portanto, porque Ele é bom, porque Ele é reto, Ele nos ensina, nos instrui no caminho em que devemos andar. Ele ensina os pecadores e, ao ensinar os pecadores, liberta os pecadores do caminho do pecado e assim nos leva para o caminho da vida, o caminho eterno. Por isso, guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Não podemos deixar de ouvir o Senhor Jesus dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Foi isso que o Senhor Jesus disse no início do seu sermão da montanha, do seu sermão do monte. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem são os mansos? São aqueles
que são semente do Senhor. Uma árvore mansa. É uma árvore que foi plantada pelo Senhor. Uma boa semente. Uma boa semente deu uma árvore. Deu, portanto, uma árvore mansa. Frutos mansos. Não rebeldes. Não rebeldes. Portanto, não cardos, nem espinhos, que são fruto do pecado, mas boa semente. Não o joio, mas boa semente. O trigo, boa semente, que dá origem, portanto, a árvores mansas. Portanto, os mansos, aqueles que são plantação do Senhor, obra do Senhor, criação do Senhor, para a glória do Senhor, os mansos herdarão a terra. Por isso, Ele guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Este é o segredo da vida na mansidão. Na vida da mansidão. É um dos ensinos do Senhor Jesus, para que sejamos mansos e humildes como Ele também foi. Portanto, guiará os mansos retamente e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu concerto e os seus testemunhos. Quando andamos nos caminhos do Senhor, quando procuramos pôr em prática os seus ensinos, quando guardamos a sua palavra no nosso coração, nós podemos então experimentar as veredas do Senhor, andar nas veredas do Senhor, experimentar como as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Em todos os momentos e circunstâncias da nossa vida, quando andamos nos caminhos do Senhor, quando procuramos pôr em prática os ensinos do Senhor, nós verificamos que as veredas do Senhor, os caminhos do Senhor, andar na presença do Senhor, implica a consciência, o sentimento profundo de que é grande a misericórdia do Senhor para connosco e que as suas veredas, os seus caminhos são a verdade. Uma vez mais repetimos, num mundo que vive na mentira e que se está destruindo a si mesmo, porque a mentira destrói, a mentira arruína. Aqueles que vivem na mentira arruinam-se a si próprios, destroem-se a si próprios. Só a verdade edifica, só a verdade edifica, só a verdade da mente dá vida, vida plena, vida sadia, vida que se projeta na eternidade, vida que não termina, porque se identifica com Jesus Cristo. Ele é a vida. Portanto, quando nós andamos em comunhão com Deus e procuramos viver em conformidade com a vontade de Deus, nós verificamos que todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu concerto, a sua aliança, os seus testemunhos. Não esqueçamos que o Senhor da aliança é Jesus Cristo. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Reparem, por amor do teu nome. Porquê? Por amor do teu nome. Porque não há outra esperança senão o nome do Senhor. Eu sou o que sou. Mas se Ele é o que é, então podemos ter esperança. Tudo depende dEle. Ele é a vida. Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte de todas as coisas que existem. Por isso, o nome do Senhor é grande, é eterno. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade. Mais uma vez, pois é grande. A nossa iniquidade é tão grande que se não fosse o nome do Senhor eterno, estaríamos perdidos. Porquê que Ele perdoa a nossa iniquidade, sendo a nossa iniquidade tão grande? Porque o seu nome é maior. Eu sou o que sou. Ele é a fonte da vida, a fonte da existência. Portanto, porque o seu nome é imensamente grande, é maior do que a nossa iniquidade, e por isso Ele perdoa a nossa iniquidade. E depois uma interrogação: qual é o homem que teme ao Senhor? Este é que é o problema dos nossos dias. Uma das coisas que mais falta faz, não só no mundo, o mundo sempre foi assim, mais ou menos sempre foi assim,
Melhor ou pior, sempre foi assim. Mas o problema está na igreja, está nas igrejas. Onde é que está o temor do Senhor? Isso é que é dramático. Pessoas que se dizem crentes em Cristo, que dizem ter fé em Jesus Cristo e que vivem sem qualquer temor do Senhor. Portanto, vivem na mentira também. Dizem que creem em Jesus Cristo, mas se crescem verdadeiramente em Jesus Cristo, não viviam como vivem. Não viviam como vivem. Nenhum de nós é perfeito, mas há um mínimo que se espera daquele que é crente. E esse mínimo é procurar viver em conformidade com a vontade de Deus, apesar de todas as suas limitações e imperfeições, mas procurar viver em conformidade com a vontade de Deus. Agora, quando se esquece totalmente daquilo que Deus ensina e se vive de uma forma contrária aos ensinos de Cristo e se diz que somos cristãos e vivemos de uma forma completamente oposta à vontade de Deus, aos ensinos de Deus, e estamos totalmente conformados com este mundo, totalmente conformados com as filosofias deste mundo, com os caminhos deste mundo, com os pensamentos deste mundo, com aquilo que os homens deste mundo dizem e pensam, em vez de estarmos identificados com Cristo e com os seus ensinos e dizemos que somos cristãos, então estamos a mentir, somos hipócritas. E não tememos a Deus. Não tememos a Deus. Se é que verdadeiramente cremos em Deus. Se é que verdadeiramente cremos em Deus. Portanto, qual é o homem que teme ao Senhor? Mas quando nós, verdadeiramente, procuramos depender de Deus, porque tememos a Deus, porque cremos em Deus, porque verdadeiramente somos cristãos, porque verdadeiramente procuramos seguir a Cristo e ser discípulos de Cristo, então o Senhor nos ensinará no caminho que devemos escolher. E ao longo da nossa peregrinação terrena são imensas as escolhas que temos de fazer. Muitas vezes são escolhas mínimas que nós, enfim, fazemos sem dar por isso. Fazemos, por vezes, escolhas sem darmos por isso. Sem darmos porque estamos a fazer escolhas. Mas há outras que são realmente radicais, que são decisivas para a nossa vida. Como é que nós podemos escolher convenientemente aquilo que é melhor para nós, se o próprio Deus não nos ensinar no caminho que devemos escolher? Então, peçamos ao Senhor que nos oriente em todas as nossas escolhas. Só Ele nos pode orientar na escolha correta, na escolha certa, no caminho que é o melhor para nós. Porque só Ele, realmente, conhece o que é melhor para nós e sabe o que é melhor para nós. Qual é o homem que teme ao Senhor? Mas é preciso temer ao Senhor. É preciso, realmente, confiar no Senhor e depender do Senhor. Então Ele nos vai ensinar, nos vai guiar no caminho que devemos escolher. E como consequência, quando Ele nos guia e nos ensina no caminho que devemos escolher, a nossa alma pousará no bem. Reparem, não há bem para nós que não venha de Deus, que não seja uma dádiva de Deus. Só podemos experimentar o bem, verdadeiramente o bem, quando Deus nos ensina o caminho em que devemos andar, o caminho que devemos escolher. Então a nossa alma pousará no bem. E reparem o que Jesus disse: os mansos herdarão a terra. Aqui o salmista diz: e a sua descendência, a descendência daqueles que temem ao Senhor. Reparem a descendência daqueles que temem ao Senhor, os mansos. Portanto, a descendência daqueles que temem ao Senhor, essa descendência herdará a terra. No final, irmãos, os ímpios serão banidos desta terra. Haverá um mundo novo, novos céus, nova terra, onde habitará a justiça. E nestes novos céus, nova terra, só estarão como habitantes os mansos, os que temem ao Senhor, os que buscam ao Senhor, os que creem em Jesus Cristo, os que vivem verdadeiramente guiados pelo Espírito de Deus, porque só aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Só os filhos de Deus, os mansos, os retos, aqueles que estão revestidos da justiça e da santidade de Cristo, portanto, aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que creem em Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo, só esses é que herdarão a terra. Portanto, a terra será nossa. Deus criou o mundo e criou o homem para viver no mundo,
para viver em comunhão com Ele. Satanás destruiu essa comunhão. O mundo foi amaldiçoado, mas o mundo será restaurado. Haverá novos céus, nova terra. A própria criação espera e aguarda com ansiedade esse dia, a revelação da glória dos filhos de Deus, porque a própria criação será libertada da escravidão a que está sujeita, da degradação, da corrupção, da poluição a que está sujeita. E haverá novos céus, nova terra. E os mansos herdarão a terra. Haverá comunhão com Deus. Cristo reinará eternamente. E nós reinaremos com Ele. Então, irmãos, a sua alma pousará no bem e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor. Parece que estamos a ouvir o apóstolo Paulo. O mistério de Deus. Cristo. Cristo é o mistério de Deus. O segredo do Senhor é para os que o temem. Portanto, o Senhor revelará a Jesus Cristo. Quando nós realmente tememos a Deus e buscamos a Deus, o Senhor nos revela Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu concerto. Reparem, o concerto de Deus com os homens está em Jesus Cristo. Ele é o concerto eterno. A lei foi temporária, mas o concerto eterno de Deus é revelado em Jesus Cristo. Portanto, aqueles que temem ao Senhor herdarão a terra e Deus lhes revelará o segredo. O segredo é Cristo. E então, conhecendo a Cristo, nós temos comunhão com Deus. Nós entramos no concerto eterno de Deus, que implica uma salvação e uma glória eternas. Que esta seja uma realidade na nossa vida. Amém.